Olá, muito bom dia! Hoje é domingo, dia 10 de maio de 2020, Dia das Mães. Você que é uma mãe, parabéns a você pelo dia de hoje. Bem, prosseguindo então com o nosso assunto do mês de maio, que é sobre a família, hoje nós queremos falar sobre o seguinte tema: vou me casar com quem conheço bem. O texto proposto da lição é Gálatas capítulo 4, verso 1. Eu farei a leitura, mas peço que você acompanhe depois as próximas leituras que citaremos, os próximos textos que citaremos lendo em sua Bíblia. Gálatas capítulo 4, verso 1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Bom, falando sobre então, vou me casar com quem conheço bem. A título de introdução, quero que pensemos sobre o seguinte: o relacionamento pré-conjugal, eu tenho dito que eu sou um amante à moda antiga, só não mando flores, mas sou daqueles que entende que um relacionamento pré-conjugal, ele deve envolver minimamente uma paquera ou um flerte. Depois a coisa se torna um pouco mais objetiva e efetiva, e aí a gente partiria então para uma fase seguinte, que é a fase do namoro, que com o tempo se torna mais efetivo, mais sério. A gente parte para o noivado, onde é uma preparação para o casamento, sem os direitos, sem os fatos de um casamento, mas uma preparação para depois então chegar ao casamento. Então, esse relacionamento pré-conjugal, a paquera ou flerte, o namoro, o noivado, tudo isso deve servir ao propósito de se conhecer o futuro cônjuge. Nós temos três principais divisões para trabalhar essa ideia. A primeira delas tem como título o seguinte: um novo conceito de conhecer. O conceito hebraico de conhecer é o de um relacionamento íntimo de amor. Em Romanos 8, 29, Paulo espiritualiza esse conceito com a nossa eleição. E aí o conhecer, nesse sentido bíblico de relacionamento íntimo, não é um requisito para o casamento, como o atual ficar na nossa sociedade, onde o ficar envolve abraços, beijos, carícias e relacionamento sexual. Não é isso. Mas, biblicamente, ele é fruto do casamento. Esse conhecer bíblico é fruto do casamento. Amar é conhecer sempre. Afinal, o casamento é um convite para uma jornada que deveria levar uma vida inteira rumo ao conhecimento um do outro. Quanto maior o tempo de relacionamento, deveria ser maior o tempo de conhecimento do cônjuge. E isso deve acontecer, isso deve se dar no casamento. Um segundo título do nosso tópico da divisão é o desafio de amar. O amor é desafiador porque nós temos que aprender a amar alguém em constante mudança, tal qual ocorre conosco. Porque nós somos seres que mudamos, e seres em mudança. Somos seres em movimento. O nosso cônjuge é igual. E aí, quero pensar com você sobre três coisas. Primeiro, o desafio de amar envolve diferenças. Homens e mulheres são diferentes. Não apenas fisiologicamente, mas nos papéis e responsabilidades bíblicas que Deus atribuiu a cada um. Uma segunda ideia é que o desafio de amar envolve mudanças. Mudanças são necessárias e elas sempre possuem dois lados,
destruição e construção. Na mudança, a gente destrói o que estava sendo feito. Bom ou ruim, mas destrói. E a proposta é de construção de uma nova coisa. Que a gente pensa, parte do princípio, se esforça para que seja melhor do que a gente acabou de construir. Então, senão não teria necessidade de mudar. Então, amar é acatar as diferenças, conviver com as diferenças. Amar é lembrar que existem mudanças. E, em terceiro lugar, amar significa também conviver e aceitar as influências, as possibilidades de nós experimentarmos pequenos momentos inapropriados, desnecessários, inconvenientes na relação, como, por exemplo, o mau humor, o silêncio e coisas afins. Elas devem ser encaradas como pequenos momentos inapropriados, desnecessários, inconvenientes, passíveis de acontecer, mas só isso. O mau humor não é diário. E a gente deve encará-lo como parte de uma coisa normal. É desnecessário às vezes, é inconveniente muitas vezes, mas faz parte. E deve ser encarado apenas e tão somente como um momento, um movimento, que pode ser inapropriado, mas ele é presente, que pode ser desnecessário, mas ele está aí. Nós precisamos, então, conviver com essas coisas. E uma terceira proposta sobre eu vou me casar com quem eu conheço bem, é o antes de se casar. É importante lembrar que o casamento afetará o restante das nossas vidas. E aí, nós somos, em primeiro lugar, cegos em nós mesmos e por nós mesmos, mas não sem ajuda. Afinal, as Escrituras podem nos esclarecer muita coisa. Nós dissemos no começo que conhecer biblicamente envolve tempo. Nós somos seres em movimento, somos seres em mudanças. E essas mudanças, esses movimentos, nos mostram, nos revelam a cada dia, a cada momento, a cada situação pela qual passamos, quem somos, onde queremos chegar, e coisas que evidentemente nos agradam e nos desagradam em nós mesmos e a nós mesmos. Pois bem, quando nós levamos isso para a relação conjugal, não é diferente. A Bíblia nos ensina a como nos comportar com o nosso cônjuge, lembrando que ele é uma outra pessoa, que tem uma outra criação, que vem de um outro mundo, com muitas diferenças em relação a nós mesmos. Também é um ser em movimento, em mudança. E aí, nós somos cegos, porque nós não enxergamos que nós também mudamos e o nosso cônjuge muda. Nós somos cegos em nós mesmos, mas a Bíblia nos ajuda a enxergarmos-nos e a enxergar o nosso cônjuge. Por isso a necessidade de ter na palavra do Senhor o nosso farol, aquele que nos mostra, que nos direciona, que nos orienta, que nos dá a luz. Segundo lugar, o que procurar numa ou num pretendente antes de casar? Se nós somos pessoas cujo caráter manifesta um compromisso de vida com Deus, nós devemos procurar alguém assim também. Veja, eu tenho uma frase que é a seguinte: o laguinho em que nós pescamos nos dará o peixinho que nele há. Então vejam, se eu sou alguém que amo o meu Senhor, que o sirvo, e que quero viver a minha vida conjugal com alguém que também ame ao Senhor e o sirva, qual é o laguinho que eu tenho que pescar? Se eu sou alguém que não dou a mínima para as coisas de Deus, não estou nem aí para a palavra do Senhor, esse é o laguinho que eu estou pescando. Esse é o peixinho que eu vou fisgar. Então, antes de me casar, antes de me relacionar com alguém, eu tenho que partir dessas três situações.
conhecer à luz da Bíblia não é apenas um ficar, mas envolve tempo e objetiva casamento. Eu sou desafiado pela Bíblia a amar. E nesse desafio, eu preciso me lembrar de que as pessoas são diferentes. Elas mudam, como eu mudo. E a gente tem as influências. Quando eu vou para a palavra de Deus, ela deve ser a influência maior. E antes de me casar, eu preciso me lembrar quem eu sou e o que eu quero para a minha vida. Muito bem, essa é a palavra que eu queria deixar com o seu coração na manhã de hoje, a título de lição da Escola Bíblica Dominical, que nós estudamos aqui na nossa reunião, ainda aqui online. Deus abençoe, um bom domingo, os convido e as convido para voltarmos a nos relacionar à noite, hoje mesmo, neste domingo, dia 10 de maio, Dia das Mães. Mamãe, você que está aí me vendo e me ouvindo, parabéns pelo seu dia, Deus te abençoe. Você, mamãe, que talvez não tenha mais seus filhos consigo, ou que não os tenha mais próximos, não os pôde ver presencialmente nesses dias de isolamento social, que o Espírito de Deus console e conforte o seu coração. Você, filho, que já não tem mais sua mãe, nem a possibilidade de vê-la ou de ouvi-la, porque você já a perdeu, Deus já a recolheu em outra oportunidade, como é meu caso, por exemplo. Deus te console e te conforte. Você, filho, que por conta do isolamento social não pôde ver sua mãe, estar com ela, Deus te console e te conforte. Bom dia, fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, um beijo no seu coração.